Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Fim de semana foi de movimentação na política internacional, com um atentado contra o candidato a presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, e também de marcação de convenções aqui em Caruaru. Mário Flávio traz todos os detalhes sobre isso agora. Bom dia, Mário. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Bom dia para você, Laís, bom dia a todos. Olha, sem dúvidas, o assunto do fim de semana no mundo, não só aqui no Brasil, foi o atentado contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Trump discursava no último sábado num comício para os simpatizantes dele. De repente ele coloca a mão na orelha e ouvem-se tiros e um clima de caos foi instalado lá. Todo mundo já deve estar por dentro dessa história, né? Afinal de contas, as imagens rapidamente ganharam o mundo e, lamentavelmente, sabe lá isso, começaram especulações sobre a história. Ninguém nem tinha esperado a apuração direito do assunto, nem saber o que de fato tinha acontecido, e começaram as especulações. Primeiro, os juízes de rede social, né, que existem aos montes, postando lá os que são apoiadores, por exemplo, no Brasil, de Bolsonaro, que era um crime parecido com o que o ex-presidente sofreu na campanha de 2018, e o pessoal da esquerda dizendo que era uma farsa, né? Porque até hoje tem gente que bate o pé e diz que aquela facada de Bolsonaro foi uma farsa. Rapidamente isso se espalhou, mas alguns minutos depois, né, nem uma hora depois, já se tinha informação de que 3 pessoas morreram naquela confusão. O atirador, né, que tentou matar o ex-presidente, e 2 pessoas, inclusive um simpatizante do Donald Trump. Rapidamente o serviço secreto do FBI agiu e o que a gente viu foi, né, uma situação que todos reconheceram que foi um atentado. Inclusive o adversário do Trump, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o próprio FBI, né, e tantas agências de inteligência lá nos Estados Unidos. Só no Brasil que as pessoas insistiram nessa tese de que era uma coisa forjada para beneficiar o Trump. E uma postagem que repercutiu bastante é de uma deputada aqui de Caruaru, a Rosa Amorim, que é do PT, que rapidamente fez um vídeo, né, comparando a facada, né, com o tiro que o Trump tinha sofrido, e um ar de deboche muito grande. Isso repercutiu bastante de forma positiva para os aliados dela e negativa para aquelas pessoas que não são simpatizantes da esquerda, também que são mais ao centro, né, que não são muito preocupadas aí com essa ideologia. Mas o fato é que chama a atenção, Laís, mais uma vez, é só hora de você se posicionar sobre tudo, né? Opinar sobre tudo, mesmo sem ter certeza do que está acontecendo, ou sem esperar a apuração correta dos fatos, como a gente viu nesse episódio, né? Eu pergunto a você, né? Eu faço aqui uma indagação a você que está ouvindo a gente agora, ou está vendo a gente no Felicidade, que se vale a pena mesmo estar se metendo em tudo que é tipo de discussão, ou opinando sobre coisas sem ter certeza do que está acontecendo, como foi nesse caso aí, né, que rapidamente se viu mesmo que era uma tentativa de assassinar o ex-presidente dos Estados Unidos. Agora imagine se Trump tem sido assassinado, o caos que iria virar. A gente já vive nesse radicalismo. Ao mesmo tempo que a gente tem aqui essa reflexão sobre as pessoas que opinam, às vezes de forma equivocada, sobretudo de forma assodada, apressada, né, sobre um determinado assunto, mesmo sem ter conhecimento ou sem saber de fato o que está acontecendo, se vale a pena mesmo você entrar nessa discussão, e se você entra, o que é que você vai ganhar com essas discussões? O que é que você vai crescer espiritualmente na sua vida participando de coisas, né, que não valem a pena de você entrar? E muitas vezes você entra naquela necessidade de opinar ou naquela discussão por defender o seu lado político, o que você simpatiza, e muitas vezes o que acontece é verdadeiramente, né, é depois uma decepção para você, que vai ver que aquilo que você estava falando era um equívoco da sua parte. Mas enfim, fica essa reflexão, né? A gente espera que a situação se resolva e que as pessoas também elas consigam entender que uma democracia plena tem que respeitar a opinião do outro, seja ela de direita, de esquerda,
de centro, o que quer que seja. As pessoas precisam aprender a conviver, precisam aprender a respeitar quem vota no diferente, quem pensa diferente, e isso inclui aí os dois lados. Lamentavelmente, a gente tem isso. Olha, o fim de semana, falando aí em movimentação política, foi de visita do deputado Nicolas ao Recife. Ele que é de direita, um deputado que é o deputado mais votado na última eleição, e muitos apontam, né, como o sucessor de Bolsonaro nas próximas eleições presidenciais, não nessa agora, mas daqui a umas 2 eleições. Ele esteve em Pernambuco e fez muita provocação aqui aos deputados de esquerda, à esquerda, dizendo que Pernambuco, o Nordeste, em 10, 15 anos, iria se livrar do que ele chamou de escravização ideológica do PT. Isso repercutiu bastante nas redes sociais, né, porque Nicolas é uma figura bastante influente, e ele veio aqui para um evento chamado da direita jovem, né, do conservadorismo jovem, e para tentar dar uma alavancada na candidatura de Gilson Machado, que até agora não saiu do canto. Talvez até mesmo pela própria postura do pré-candidato a prefeito, né, que é uma postura que não agrada. Pelo menos o que eu vejo ele postando nas redes sociais, eu acho que aquele tipo de postagem ali, ela não vai para muito canto, não. Ele estacionou ali nos 7%, 8%, não consegue decolar. Quem também esteve por lá foi o pré-candidato a prefeito aqui de Caruaru, Fernando Rodolfo, para acompanhar, tentar pegar alguma carona ali na imagem de Nicolas Ferreira, e o pré-candidato a vereador aqui de Caruaru, Silvio Nascimento, que é a maior aposta do PL, aí, né, para ser o puxador de votos aí, né, do PL na eleição aqui de vereador de Caruaru. E é o PL que tenta aí encontrar uma chapa ideal para vereadores, e o que eu fiquei sabendo, né, foi que o Zé Maria Brasileiro, que inclusive é primeiro suplente do PP, foi muito bem votado na eleição do ano passado, teve mais de 1.100 votos, acabou desistindo de ser candidato a vereador pela chapa do PL, e agora o pessoal vai ter que rearrumar essa história. Também, Laís, aproveitando aqui, o fim de semana ficou marcado pela confirmação da convenção, aí das 2 convenções, na verdade. A que vai homologar, né, a própria candidatura do Fernando Rodolfo, a prefeita aqui de Caruaru. As 2 convenções que faltavam eram a de Fernando Rodolfo e a de Zé Queiroz, mas já confirmou. A de Fernando Rodolfo será no dia 2 de agosto, tá? 3 dias antes do prazo final para aquele prazo que termina, né, terminam as convenções, dia 2 de agosto, num espaço aqui na Casa de Recepções aqui de Caruaru, e a do PDT de Zé Queiroz, que vai ser dia 4. Então, nós já temos aí a confirmação de todas as convenções, falta agora confirmar só a do PSOL, a de Michele, né, mas no dia 29 será a do Solidariedade, dia 2 a de Fernando Rodolfo, a do Eric Lessa será dia 20, mas o Eric Lessa todo mundo já dá ele como certo que vai disputar a mesma eleição para a vereança aqui em Caruaru. No dia 2 será a do Fernando Rodolfo, e no dia 4 teremos 3 convenções. A convenção do PDT, que vai homologar a candidatura de Zé Queiroz a prefeito de Caruaru, a convenção do Toninho Rodrigues pelo MDB, Toninho inclusive que foi pai esse fim de semana, a gente inclusive manda aqui um abraço para ele, para a família, né, parabenizando aí pelo primeiro filho, e dia 4 também a convenção do atual prefeito Rodrigo Pinheiro do PSDB. Então teremos aí, neste penúltimo dia de convenções, 3 eventos que vão marcar aí, mas o fato é que dessas convenções que estão marcadas, apenas a do delegado Eric Lessa do Republicanos é aquela que gera mais dúvidas, viu, Laís? Porque todo mundo está apostando mesmo que ele seja candidato a vereador, principalmente após a entrevista que ele deu aqui na Rádio Cidade, e veio com aquela história que é um soldado do partido, que vai estar à disposição do partido, mas o tom que ele deu na entrevista, criticando aí, né, muito a Câmara Municipal, e depois elogiando alguns grandes, segundo ele, parlamentares que passaram na Câmara, ex-prefeitos da cidade, entre elas Anastácio Rodrigues e o Tony Gel. Então aumentou muito aquela especulação que Lessa vai mesmo disputar uma eleição para vereador. Com isso, né, resta saber se os demais membros da chapa do Republicanos eles vão aceitar essa ideia do Eric Lessa, ou simplesmente eles vão ignorar e quem sabe até deixar o pleito. Esses próximos dias eles serão decisivos, porque muita gente que se anunciou pré-candidato vai acabar desistindo da disputa, abrindo brechas para outros, ou então até desarticulando uma chapa ou outra. E Lessa, que era cotado para ser vice de Queiroz, acaba praticamente sepultando essa ideia,
e também, mesmo ele dizendo que ainda é pré-candidato a prefeito, mas parece que o pessoal fez a conta e vai apostar tudo aí na eleição de Lessa, para quem sabe ele voltar a ser vereador. Ele voltar não, a ter um mandato legislativo, não de deputado, né, como ele teve já, mas ele tem um mandato de vereador aqui em Caruaru, o que seria para ele. Ele não entende como uma forma de ter caído um pouco na política, mas o fato é que, sem dúvidas, é uma retroagir, né, digamos assim, porque foi primeiro candidato a prefeito, perdeu a eleição, se elegeu deputado, tentou prefeito novamente, perdeu a reeleição para deputado estadual e agora tentar uma eleição para vereador, mas muita gente aposta que se ele conseguir chegar na Câmara Municipal, vai ser um trampolim para ele voltar a tentar disputar novamente uma cadeira na Assembleia Legislativa na eleição de 2026. O fato é que, aos poucos, a eleição aqui vai se desenhando e nós já temos aí praticamente todas as convenções marcadas e agora os candidatos, os partidos políticos e também os aliados, eles vão correr contra o tempo para montar os palanques e, quem sabe, aí, né, tentar chegar ao maior número de vereadores possíveis e também organizar os palanques para montar os guias eleitorais, os programas de TV, os programas de rádio e, claro, as inserções na internet. Lá e daqui a pouco eu volto aqui dentro do Manhã Cidade, batendo um papo aqui com Renata Torres, também sobre os assuntos do fim de semana, que sempre é muita novidade, e a gente vai receber aqui, lembrando, às 11 horas, dentro do Cidade Entrevista, né, o Niverson Moura, né, ele que é bastante conhecido aqui em Caruaru por ter sido coordenador do PROCON e também está hoje na Ciretran, e vai disputar a eleição para presidente da OAB Caruaru, isso naquela chamada terceira via. A OAB que vai ter o Ranieri Coelho sendo candidato a presidente, aí apoiado pelo atual presidente Fernando Júnior, que não vai disputar a reeleição, vai tentar disputar uma eleição para a OAB estadual. Também pela oposição, o ex-presidente Felipe Sampaio vai ser candidato também, e o Niverson Moura aparecendo aí como uma espécie de terceira via, com um grupo de advogados, estaria mais ligado ao ex-presidente Almério Abílio. Então, com certeza, vai ser uma entrevista interessante e o pessoal vai poder acompanhar às 11 horas com o André Santiago, com a Vitória Oliveira e também com o professor Marco Aurélio Freire. E, claro, a gente se encontra amanhã aqui no Cafezinho, trazendo as informações, as novidades aí sobre os últimos fatos da política. Excelente começo de semana para você, para os nossos ouvintes, e até amanhã. O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping.